projeto que já iniciou. Quando você vem para cá, que não está saindo, não. Opa, O pessoal de casa. o pessoal de casa, boa noite, tudo bem? Então, só dando continuidade aqui, a gente teve essa conversa alguns meses atrás, né, sobre o curso de prática criminal. Não foi algo que nós montamos do dia para a noite. Foram meses, o Osés trabalhando em conteúdo e a gente se reunindo aqui, vendo ponto por ponto. E ele produziu aqui, vocês vão ver assim, a riqueza do material que ele trouxe para vocês, algo mesmo assim, com muita excelência. Sei porque ele veio aqui essa semana e a gente conferiu, olhou. Então, esse material dele já está até na plataforma de vocês, à disposição, esse slide. Tem dois modelos de peça que foram disponibilizados também. E no decorrer das aulas, que serão todas as quartas-feiras, nesse mesmo horário, a gente marca 6h15, mas o início efetivo é às 6h30, para dar tempo o pessoal chegar, o pessoal que está vindo em trânsito, trabalho, às vezes tem gente que está vindo de outras cidades. Tem a turma que está nos assistindo online também. Essas aulas ficam gravadas, né? Mesmo o pessoal do presencial, o pessoal que está assistindo aqui ao vivo a gente, essas aulas ficam gravadas na plataforma para vocês. Vocês podem acessar a qualquer momento do dia, qualquer horário. Algum dia que você não conseguir estar presencialmente, você pode assistir virtualmente ao vivo, tirar a dúvida na hora. Você pode abrir só seu microfone aí para o pessoal que está aqui nos assistindo de casa, abrir e perguntar. Pode abrir e perguntar e o professor responde aqui na hora também. Ele vai explicar para vocês como vai ser a dinâmica aqui da aula dele com vocês com relação a essa questão de dúvida. E no mais, assim, agradecer a presença de todos e pela confiança e aproveitem bastante aqui, explorem bastante os conhecimentos de prática aqui do Dr. Osés, que são muito ricos, assim, uma visão de quem realmente está no dia a dia da advocacia criminal e a visão do advogado. A gente conversando aqui, e eu, como membro do Ministério Público, não consigo enxergar muita coisa que só ele, como advogado, enxerga. E a gente conversando e trazendo detalhes, eu disse, mas eu nunca parei para pensar nisso, porque assim, está fora do meu campo de visão. Isso até é uma coisa para que nós. Para que eu vou fazer esse curso também, eu vou assistir, porque a gente precisa ter esse olhar. A gente tem que ter esse olhar. Eu assisto praticamente todos os cursos daqui. Porque eu acerto. Não, mas é importante, eu digo, para que eu possa me preparar também. Ele está trazendo muita coisa que vocês já vão sentir no primeiro encontro, o diferencial de um toque de prática mesmo, que a gente não vai ficar aqui explicando teoria do direito penal, como é que é o inquérito policial, conceito de inquérito, não, ele vai nos casos práticos e é o que importa. Ou seja, é um dos pilares do universo juris, é esse que nós batemos o martelo aqui. Muita gente chega e pergunta assim para a gente, por que hoje você não já tem curso de prática trabalhista, civil, previdenciário tem? E, enfim, em todas as áreas, calma, porque a gente estamos num processo de estabelecer com cada profissional, tudo bem, Yuri? Com cada profissional um curso de cada vez com excelência e focado nesse pilar que é a prática. Porque eu aqui de teoria, todo mundo aqui já está cheio, então você quer resolver. Então, assim, o curso é bem voltado para esse lado prático. Né? E na sequência aí, vocês vão sentir isso e a gente aguarda o retorno de vocês, o feedback e no mais. Toda a nossa equipe está à disposição aqui. Professor Diego Peterson, meu sócio aqui no curso. Agradecer a presença do Dr. Osés e agradecer a confiança também de ter aceitado o convite para participar desse curso. Vou encerrar minha fala aqui, passar para o Diego, Osés, para vocês já começarem aqui. Pessoal do online, boa noite. Pessoal que está assistindo de casa, um grande abraço. Pronto, pessoal, minha palavra para vocês de hoje. Sejam bem-vindos ao Universo Juris. Para quem já foi nosso aluno, já está em casa, né? Tem alguns ex-alunos aqui do nosso curso. Para quem está em casa também, sejam todos bem-vindos. Esse curso de advocacia criminal na prática é mais um projeto do Universo Juris que iniciou apenas com o OAB, mas a gente sentiu a necessidade de muitos advogados recém-formados de ter esse acesso ao conteúdo prático. Então, o Universo Juris, que tem no seu corpo de sócios 3 professores, nós sentimos a necessidade e observamos na prática que os alunos eles aprendem muita teoria, mas saem sem esse conteúdo prático. Então, tendo esse olhar para a prática, nós já demos início ao curso de prática previdenciária,
Estamos inaugurando hoje Que o alguns curso aqui de são alunos prática criminal e em breve teremos outros cursos de prática, já estamos articulando de prática trabalhista também e vamos dar início a essa pegada na prática da advocacia com essas três grandes áreas do direito, que são as áreas que têm um mercado maior. Então, o Universo Juris ele tem essa sensibilidade de tentar proporcionar para todos vocês uma advocacia prática, uma advocacia de excelência. E para isso nós sempre primamos pelos grandes nomes do direito. O Dr. Oséias não foi diferente. Nós tivemos algumas oportunidades, mas obviamente escolhemos o nome do Dr. Oséias por ser um advogado criminalista de referência que representa muito bem a advocacia criminal aqui em Sobral e na nossa região. Então, eu queria dar as boas-vindas a vocês e dizer que, como o professor Anderson falou, a gente, nesse curso, vocês não vão aprender teoria, vocês vão aprender a prática. E vou mais além. Eu tenho certeza que o doutor Oséias vai passar para vocês, literalmente, a gente até perguntou ele no podcast, né? O Givac perguntou. Foi o Rapaz, Givac. mas ele vai dar o ouro Ele mesmo? vai dar o ouro mesmo na advocacia criminal? Meu amigo, sim, em meia hora de podcast, ele falou várias dicas de advocacia na prática, desde a atuação do advogado no inquérito policial, na instrução criminal, certamente em um curso bem duradouro, certamente todos vocês vão sair aqui mais preparados, vocês vão se sentir mais preparados. Eu costumo dizer para os meus alunos, e eu tenho certeza que é isso que o doutor Zé vai passar aqui para vocês, não é apenas a advocacia criminal na prática, ele vai ensinar vocês a ganhar dinheiro na advocacia criminal, que é o principal, porque todo mundo aprende. Todo mundo aprende para ganhar dinheiro. Deu uma de Thiago. Eu estou estudando para ganhar dinheiro. Né? Então, pronto, vocês têm comissão. Viu? Seja bem-vindo, professor. Bom trabalho. Cobrar, ele está cobrado. José, satisfação, viu? Fica à vontade. Gente, boa aula, a gente ficar aqui. Vocês podem. O grupo do WhatsApp está à disposição de vocês para tirar dúvida também. Sobre material, sobre uma aula, o professor Zé está lá no grupo também acompanhando. O que ele já disponibilizou já está na plataforma. Se tiver qualquer problema no dia de acesso, entre em contato aqui com a gente, com a nossa equipe. Tem o David, tem a Thalia, tem o JP que não está aqui, já foi para a faculdade, mas a gente está à disposição de vocês. Tá ok? Sejam bem-vindos. Boa aula. Olha, agradeço aqui as palavras do professor Anderson e do Diego, certo? Me sinto lisonjeado com o que eles falaram. E dizer aqui para vocês, né, que eu estou à inteira disposição, né, não só aqui referente aqui ao curso, né, as aulas que vão ser ministradas, mas também algum caso, alguma situação, né, que vocês, porventura, aí na advocacia irão se deparar e podem contar comigo, alguma dúvida, alguma sugestão. É sempre bom a gente ter essa interação. E quando o Anderson me perguntou, rapaz, mas tu vai falar mesmo o que tu aprendeu no dia a dia, o que tu sofreu para aprender? E eu disse para ele, com certeza, é um compromisso meu. Por quê? Porque o que eu vejo é uma desvalorização muito grande da advocacia. Né? A advocacia ela vem tendo essa desvalorização, principalmente na seara criminal. E aí por isso que eu penso, olha, eu tenho que ajudar a advocacia criminal, eu tenho que levantar a bola da advocacia criminal. E é transmitindo o conhecimento, é transmitindo a experiência que eu adquiri ao longo da vida, que eu tenho, da minha vida profissional, que eu tenho certeza que eu vou poder dar esse valor que a advocacia criminal realmente merece. E vou ter um concorrente de qualidade, né? Que também vai me motivar a estudar, vai me motivar a buscar um diferencial. E eu tenho certeza que aqui vai ser uma troca de informações, uma troca de conhecimento, né? A gente está aqui também para repassar o conhecimento, mas também a gente está para ganhar conhecimento com vocês, principalmente alguns aqui que eu já conheço, e sei que tem uma também experiência na área, já tem uma atuação voltada na advocacia criminal, e eu tenho certeza que vai ser muito produtivo. Podem contar comigo, certo? O nosso curso ele está voltado para a prática, certo? Eu não vou trazer aqui para vocês quais as características do inquérito policial, porque essa parte de conceito, eu tenho certeza que vocês já viram muito bem na sala de aula ali da faculdade, né, na universidade. O que vocês estão aqui é para explorar a prática, o dia a dia.
né, a realidade, nua e crua, né? A gente vai trazer para vocês, tanto é que o nosso curso ele vai ser pautado em casos práticos, né? Casos que eu vivenciei, né, ao longo da advocacia, e eu vou trazer para vocês situações que eu vivenciei e vou dizer, olha, nesse caso, nessa situação, eu fiz dessa forma e deu certo. Nessa situação, eu fiz dessa forma e deu errado, eu não faço mais assim, vou procurar fazer desse jeito. Porque minha advocacia, eu tenho 14 anos de advocacia e podem ter certeza, eu não passei 14 anos acertando, né? Eu passei 14 anos acertando e talvez mais errando e aprendendo todos os dias. E é por isso que eu estou aqui para ajudar a transmitir o conhecimento e a experiência que eu adquiri ao longo desses 14 anos, para que vocês tenham uma advocacia, tenham uma advocacia de qualidade, de excelência, para que vocês possam realmente evitar esses erros que eu já passei ao longo desses 14 anos. Então, eu me chamo Oséias Rodrigues, eu acho que todos aqui, a maioria já me conhece, né? Eu tenho 14 anos de advocacia, exclusivamente voltado na seara criminal, desde a defensoria, já quando eu estagiava, eu desenvolvi o gosto pela seara criminal, pelo direito penal e processual penal. E aí eu decidi ser advogado criminalista. Gente, e esse primeiro módulo, eu irei tratar sobre os aspectos gerais da advocacia criminal, certo? O segundo módulo, ele vai vir com a atuação do advogado no inquérito policial, certo? Vai ser uma atuação mais específica, voltada para o inquérito. Mas eu não poderia tratar de inquérito, eu não poderia tratar de uma audiência de instrução, eu não poderia tratar de alegações finais, eu não poderia tratar de audiência de custódia, sem antes tratar dessa parte dos aspectos gerais, principalmente da mentalidade do advogado criminalista. E isso é pressuposto. Eu não posso querer ir para uma delegacia, acompanhar o meu cliente, se eu não tiver desenvolvido essa mentalidade de um advogado criminalista, certo? Se eu não conhecer qual é a postura do advogado criminalista diante de certas situações, né? Como é que o advogado criminalista tem que se comportar? Essa inteligência emocional que o advogado criminalista tem que ter para resolver certas situações. O cliente te liga numa situação de uma abordagem, como muitas vezes já aconteceu comigo, e eu chego, tem 10, 20 policiais, e eu sozinho para tentar contornar ali aquela situação e garantir os interesses do meu cliente. Como é que eu faço, né? O que é importante eu estar atento? Então, eu não posso falar de advocacia criminal da prática se eu não trabalhar primeiro essa questão de mentalidade. Isso é muito importante, certo? E é por isso que eu desenvolvi esse módulo e eu acredito que tem muita gente aqui que já tem uma experiência na advocacia criminal, já sabe, já tem trabalhado em alguns processos, mas eu iniciei com a seguinte pergunta: por que escolher a advocacia criminal? Eu quero iniciar porque pode ter gente aqui que ainda não sabe o que é que quer da vida, né? Ah, eu gosto do direito penal, gosto de estudar o processo penal, eu realmente me identifico, tudo bom? Me identifico com direito penal e processual penal. Mas será que é isso que eu realmente quero para mim? Será que é isso que realmente eu quero para a minha vida, ser advogado criminalista? E é por isso que eu vou trazer para vocês o que me levou a desenvolver esse gosto pela advocacia criminal. Daqui a pouco a gente vai ver casos concretos, situações do dia a dia que eu vivenciei. Mas esse primeiro momento, eu quero trabalhar com vocês essa parte inicial, introdutória, de por que eu escolhi a advocacia criminal. E eu tenho certeza que quem ainda não decidiu, né, não tem ainda a certeza de ser um advogado criminalista, eu tenho certeza que isso de alguma forma vai influenciar, né, a decisão de vocês de escolher realmente o caminho que vocês realmente querem, né, que vocês gostam de fazer. Gente, o primeiro motivo é a tutela da liberdade. A advocacia criminal, para mim, é muito prazeroso. Por quê? Porque eu trabalho com aquilo que é mais importante para um ser humano, a liberdade, certo? Quando eu falo de liberdade, eu falo de um bem jurídico
que para mim ele é um bem jurídico, que ele está no mesmo patamar da vida. Eu acho que não existe você dizer eu tenho vida se eu não tiver liberdade. Então a liberdade para mim é um bem jurídico muito importante que se equipara até mesmo à vida. E quando se fala de liberdade, gente, a gente fala de uma situação que a gente vivencia, de um Estado puramente punitivista. Isso a gente vê pela quantidade de presos que a gente tem hoje. A gente tem quase 1 milhão de presos no Brasil. É a terceira maior população, terceiro em quantidade de população carcerária. O país com maior população carcerária é o Brasil. E eu me pergunto, por que isso? Por que tanta gente presa, né? Será que está sendo dado devido valor à liberdade dessas pessoas? Porque a gente tem o quê? A gente tem um Estado punitivista. O processo penal ele é utilizado como instrumento para privar alguém da liberdade. Ao invés dele ser utilizado como instrumento para garantir os direitos, né? Evitar que o Estado cometa abusos contra nós, cidadãos, contra a nossa liberdade, infelizmente é o contrário. O Estado, ele é um Estado totalmente punitivista. E vocês vão vivenciar isso na prática. Fazem tudo para ver um sujeito preso, né? Quando você vem da faculdade e diz a liberdade é a regra e a prisão é a exceção, isso é mentira. Isso é mentira, porque se prende por tudo, se usa qualquer argumento para prender. Você lê decisões no dia a dia, que essa decisão serve para prender o A, o B, o C, por qualquer crime, que é aquela decisão modelo, aquela decisão padrão, que o juiz utiliza para prender uma pessoa por estupro, para prender uma pessoa por furto, para prender uma pessoa por roubo, enfim, o juiz ele utiliza essas decisões padrões para manter qualquer pessoa presa, porque a gente tem um viés de um Estado punitivista. Isso é a nossa realidade. Infelizmente, o processo, ele não é visto, o processo penal, como uma garantia dos nossos direitos, mas uma questão mesmo de punitivismo, certo? E trazendo aqui dados, e isso é importante para quem faz júri, né? Saber a população carcerária do Brasil, porque isso daqui é a nossa realidade. E essa, boa noite, e essa realidade, ela tem que ser demonstrada, ela tem que ser apresentada. Você vai fazer um júri e você começa a falar disso daqui para os jurados, de uma certa forma, isso traz um impacto para os jurados. Muitas pessoas, muitos ali dos jurados, eles não compreendem isso não, eles não sabem dessa realidade. E aí, às vezes, eu vejo um advogado, ele iniciando um júri sem mostrar o que é essa realidade para o jurado, para aquele julgador que vai decidir o processo, que vai decidir a vida do teu cliente. A gente tem quase 1 milhão de presos, 911 mil presos que representam a população carcerária do Brasil. O Brasil é o terceiro país com maior população carcerária do mundo. Então, essa realidade aqui é porque é uma realidade de um sistema totalmente punitivista, de um Estado totalmente punitivista. E aí eu vi o primeiro caso concreto que eu vou trazer para vocês. Eu me deparei esses dias com uma situação, e está bem recente, tanto é que a decisão é agora, de julho de 2022, e a gente pensa muitas vezes, doutor Charles, que essa questão do preso, que é preso de forma injusta, só acontece nos filmes, né? A gente tem essa ideia que, rapaz, mas esse negócio de injustiça, da pessoa ser presa sem ter sido ele, né? A sociedade tem essa visão. Ah, se foi preso é porque alguma coisa de errado realmente ele fez. Ninguém vai prender uma pessoa se ele não tiver feito alguma coisa, algo de errado. E quando você começa a vivenciar a advocacia, na prática, você começa a perceber e a ver o tanto de injustiças que as pessoas sofrem. E aí você passa a ver aquilo que você vê apenas em filmes, né? Você traz para a sua realidade. E esse caso, senhores, senhoras, é uma situação, vejam bem, um sujeito em Fortaleza,
foi preso em flagrante por um crime de tráfico de drogas. E ele chega na delegacia sem nenhum documento e o delegado vem e autua o sujeito pelo crime de tráfico de drogas. Como é teu nome? Fulano de tal. De repente, no momento em que ele está confeccionando um auto de prisão em flagrante, diz, rapaz, isso aqui não é teu nome não, teu nome tá errado, tu tá dando um nome aqui falso. Faz o seguinte, me diz como é teu nome. Ele, não, pois tudo bem, eu vou mandar pegar aqui um documento da minha casa, e aí eu dei o nome errado e eu vou dar o meu nome certo. E ele traz um documento falso de uma pessoa que reside em Sobral, que nunca esteve em Fortaleza, e o delegado faz a autuação flagrante delito desse indivíduo, com o nome desse rapaz que é aqui de Sobral. Ele é autuado, preso em flagrante, autuado, vai para a audiência de custódia, é posto em liberdade, e aí é citado para comparecer ao processo depois, e não comparece, porque ele não é louco, não foi ele, né? Não é ele com esse nome, e simplesmente o juiz decreta a prisão desse sujeito. E ele é preso aqui em Sobral, porque um rapaz em Fortaleza, se passou por ele, utilizando o documento dele. Vejam bem aqui a decisão, que é que o juiz trata. Analisando a situação vertente, percebe-se dos autos principais que o réu foi preso pela acusação de tráfico de drogas. Contudo, verifica-se ainda que o agente que praticou o referido crime teria falsificado seus documentos pessoais e atribuído seu registro com o nome e os dados pessoais do senhor, que é esse rapaz aqui de Sobral. Compulsando os autos, verifica que o acusado inicialmente se identificou como sendo. Inicialmente ele se identificou como sendo uma pessoa, o delegado percebeu que ele se identificou como sendo essa pessoa e não era, e aí ele vem e apresenta um outro documento que também não era o dele, e fazem um flagrante. Aí ele vem, vindo após aduzir, mentindo em seu depoimento, se chamar fato que demonstra a natureza e capacidade de falsificar documentos do verdadeiro infrator. Final de contas, daqui das contas, espécie de imediato alvará de sutura. Nessa história toda, ele ficou 9 de julho de 2022, dia que ele foi preso, a 28 de 9 de 2022. Ou seja, quase aí 20 dias de prisão injusta. Quase 20 dias de prisão injusta. E quando a família chegou no meu escritório para me contratar com essa história de que ele tinha sido preso injustamente, eu não acreditei. Não é possível. Não, doutor, tá aqui o documento, não é possível. E aí quando eu fiz o seguinte, ora, eles estão dizendo que ele foi preso injustamente. Eu vou lá na audiência de custódia, que vai ter a imagem do sujeito na audiência de custódia. E fui na penitenciária e vi que não eram pessoas totalmente distintas, né? Eu vi assim, eu percebi, rapaz, eu tenho que ir na audiência de custódia porque eu vou ter a visão daquela pessoa que foi autuada e foi submetida à audiência de custódia. E aí eu vi que aquela pessoa que estava na audiência de custódia era uma pessoa totalmente diversa em características, em tudo que você imaginar, do meu cliente que estava aqui preso na penitenciária. Chegou aí na audiência de custódia. Chegou. Mesmo documento, foi posto em liberdade na audiência de custódia, certo? Com um documento falso, porque se o delegado ele tinha dúvida quanto à identidade daquela pessoa, ele teria que ter submetido à identificação criminal. Ele não tinha dúvida quanto àquilo, ele tinha que fazer a identificação criminal, encaminhar por ali para a PFOS, fazer a identificação criminal, e aí, diante daquela identificação criminal, ele iria ter a certeza de quem era aquela pessoa. Mas não, eles não fazem. Por quê? Porque dá trabalho. E se dá trabalho, vão perder tempo. E se vão perder tempo, é melhor fazer de qualquer jeito. Moral da história, um sujeito que nunca pisou o pé em Fortaleza, porque eu perguntei, tu já foi a Fortaleza? Não fui, porque um agricultor aqui de Sobral, o cara que vive na roça, foi preso injustamente
passou aqui quase que 20 dias preso, teve que se dispor à família de recursos financeiros para me pagar, para custear os meus honorários, para ser posto em liberdade, porque se eu não tivesse me atentado para essa questão da audiência de custódia, ter ido na audiência de custódia, ter visto essa pessoa na audiência de custódia, ter comparado com os documentos dele e ter feito essa petição nesse sentido, possivelmente ele ainda estaria preso. Vocês veem, né, o que é a realidade do nosso processo penal. As pessoas conduzindo o processo de qualquer jeito. E eu precisei ir à Fortaleza, conversar com o magistrado, explicar a situação, pedir celeridade, mas mesmo assim ele ainda passou quase que 20 dias preso de forma injusta. E isso poderia ter acontecido comigo, com você. Bastava que esse indivíduo tivesse apresentado os seus documentos. Em relação à conduta do delegado aí, porque o principal causador de todo esse transtorno aí foi ele. Nessa situação, porque assim, você tem que, de uma certa forma, demonstrar a questão de um dolo, né? Qual foi a postura do delegado, né? Ele foi intencional isso ou não foi, né? Ou apenas ele, de alguma forma, não tomou as cautelas necessárias e tudo. E aqui pode gerar o quê? Uma responsabilização do Estado, que é o que a família já está buscando, porque ele deveria ter procedido à identificação criminal. Ele foi omisso, de uma certa forma. Se existia dúvida quanto à identidade daquele indivíduo, ele deveria ter buscado produzir ali, né, a identificação criminal e ter feito um procedimento de realmente de uma certeza quanto à identificação daquele indivíduo e ter evitado aqui a prisão de uma pessoa de maneira injusta. Esse é o número do processo, pedido de relaxamento que eu protocolei, não é SAGE, certo? A gente não vai colocar um nome por uma questão mesmo de preservar a imagem, né, de preservar essas pessoas, mas caso depois vocês queiram, né, se tiver interesse de acessar os autos, vocês vão lá ver o que foi colocado na petição inicial, de que forma a gente produziu essa petição inicial, os detalhes da petição inicial, mostrando a questão da identificação e a soltura do juiz reconhecendo que realmente não se tratava daquele indivíduo que foi autuado em flagrante. O que eu trago aqui para vocês como exemplo de uma situação prática que eu vivenciei agora no meu escritório é mostrar que todo dia na advocacia criminal você se depara com uma situação que você assim, você olha e diz assim, mas eu nunca pensei de passar por isso. Isso parece coisa de filme. Dizer que é assustador. Mas você com 14 anos chega a uma situação dessa que você diz assim, pô, eu nunca vi isso, eu nunca passei por isso. E é todo dia você aprende uma coisa, todo dia você lida com a situação de injustiça. E quem vai advogar? E quem quer advogar na seara criminal pode ter certeza que uma hora ou outra vocês irão se deparar com uma situação desse tipo, dessa forma. Por quê? Porque, infelizmente, a coisa não é feita da forma como é para ser feita. Infelizmente, a coisa não funciona, certo? E a gente tem uma crítica muito grande à atuação do advogado criminalista, a sociedade critica. E eu digo assim, ó, quem critica um advogado criminalista é porque ainda não precisou de um. Porque no dia que precisar, ele vai pensar duas vezes em criticar. E eu tenho essa experiência porque hoje, grande parte dos meus clientes, né, eu gosto muito da advocacia no âmbito da seara militar, e eu tenho muitos clientes que são policiais militares, que às vezes a gente vê criticando os direitos, né, e de repente estão lá no meu escritório, doutor, mas eu tenho direito a isso, eles estão fazendo de jeito, mas eu tenho direito. Tem direito, mas quando é dos outros a gente critica, né? Quando é do nosso eu quero, né? Direito dos outros a gente critica, mas quando o direito é da gente, a gente quer, né? E eu estou fazendo, eu estou me reportando a isso, porque eu quero mostrar para vocês que quem precisar de um advogado criminalista
é que realmente vai saber do valor que é um advogado criminalista. De você passar ali. Eu fui fazer um júri agora na comarca de Chaval, uma tentativa de homicídio simples. O sujeito estava preso há 2 anos e 6 meses. 2 anos e 6 meses. E a família me procurou e disse: mas eu não acredito. 2 anos e 6 meses numa tentativa de homicídio. Se ele for condenado, ele é posto em liberdade. Eu não vejo sentido nisso. E aí a gente vai falar com o magistrado, dizer: doutor, ele está preso há 2 anos e 6 meses. Se o senhor marcar o júri agora, eu faço o júri agora, o senhor condena o meu cliente no que o senhor quiser e ele vai ser solto. Não, doutor, ele vai aguardar o julgamento preso. E aí a gente, com toda calma: doutor, pois marque logo esse julgamento, por gentileza, o cliente está preso. Aí marca no júri, ele é solto, é desclassificado por uma lesão leve, a pena que ele sofreu gerou até um crédito para ele. A gente brinca que gerou até um crédito para ele. E você viu, 2 anos e 6 meses, uma pessoa presa, sofre uma condenação que é muito aquém daquele tempo que ele já passou. Isso é brincadeira. Uma pessoa primária não tem... E quando a gente utiliza um argumento desse no tribunal, né, o habeas corpus, ele diz que é o exercício da futurologia. Né? Exato. Eles presumem que o cliente solto vai reiterar, isso não é exercício da futurologia. Isso é a questão da presunção. Eles presumem que o sujeito solto irá delinquir novamente, que é a chamada de reiteração criminosa, né? O sujeito está preso, foi preso, o sujeito é primário, nunca cometeu qualquer crime, qualquer deslize. No dia que é preso, o juiz justifica a prisão preventiva dele, arguindo o seguinte: decreta a prisão preventiva com o fim de evitar reiteração criminosa. Mas ele é primário, ele nunca cometeu um crime. Como é que eu vou dizer que eu vou deixar um sujeito preso por uma questão de reiteração criminosa daquele que não tem uma reiteração criminosa? Eu estou prevendo que, se ele ficar solto, ele vai cometer novos crimes. Um verdadeiro absurdo. Falou sobre futurologia de cometer crime. Eu estava fazendo uma revogação de uma prisão preventiva e lendo uma obra do Oliver Júnior. Ele falava justamente isso, né? A prisão preventiva, ela tem um caráter inconstitucional, né? Visto que no Brasil a gente tem a presunção da inocência, né? E os magistrados têm utilizado a questão fundamentada na garantia da ordem pública, né? Da proveniência da instituição criminal, como fundamental a prisão preventiva. Só que está só antecipando uma pena, pensando que o cara vai cometer um crime sem motivo justo algum. Mas isso se utiliza argumentos para deixar preso. São inúmeros argumentos. É aquela questão: eu quero mandar prender, eu quero deixar preso, eu tenho 50 argumentos. Né? Escolhe aí o argumento para deixar preso. Funciona assim. É como se fosse uma roleta russa. Onde cair tem um argumento para se manter preso. Entendeu? Por quê? Porque é um Estado punitivista. Hoje eu vi até uma reportagem que o Charles publicou, que o julgador hoje é como se ele fizesse parte da segurança pública. É como se ele fosse membro da segurança, é como se ele quisesse estar fazendo, através das decisões dele, a segurança pública. E ele é um aplicador da lei. Ele é um aplicador da lei. Olá, boa noite. Certo? E quando eu falo na atuação do advogado criminalista, gente, eu falo tanto na garantia da liberdade ao inocente, como vocês viram nessa situação anterior, o inocente preso injustamente, como eu falo também na garantia do culpado a uma pena justa. E se vocês realmente querem advogar ou já advogam na seara criminal, estudem a aplicação da pena. Sistema trifásico, primeira fase, segunda fase, lá as circunstâncias judiciais do artigo 59, as circunstâncias, a questão das atenuantes, entendeu? Das causas de aumento de pena. Estudem essa parte
da questão da pena, né, do dimensionamento da pena. Pode falar. Uma notícia da pena e eu acho que seria provável a aplicação. E aí eu falo com relação à comunidade, não pode ser aplicado em caso de sanção mais severa, não preventiva, no caso ele seja condenado, fica aí eu peço para aplicar, e vão ser abertos, que eu quero aplicar um modelo na medida mais viável, na situação dele, seria um modelo para ficar no comunidade. Pessoal aqui do online, o Yuri trouxe aqui um ponto muito interessante em relação ao princípio da homogeneidade. O que é o princípio da homogeneidade? Ele decorre desse princípio da razoabilidade. É o quê? É o cliente que é preso por um crime. Se ele vier a ser condenado, ele vai ser posto em liberdade. Por que eu vou manter essa pessoa presa? Eu pego uma situação de numa comarca aqui próxima, de um cliente que ele deu uma pisa na mulher, certo? Que deu uma pisa na mulher, foi autuado por lesão corporal, Na audiência de custódia, a juíza decretou a prisão preventiva dele. Né? Primário, trabalhador, registro de trabalho lá demonstrado. Eu não era o advogado que acompanhei na audiência de custódia. Né? E aí o juiz decretou a prisão preventiva. Quando o juiz decretar a prisão preventiva, a família veio me procurar. E aí, como a família veio me procurar, o que foi que eu pensei? Pronto. A juíza já decretou a prisão preventiva. Para eu revogar essa prisão preventiva, eu preciso de fato novo. Eu preciso de uma justificativa que mostre, doutor, aqui o senhor decretou a prisão, mas existiu essa situação agora, um documento ou um elemento que foi produzido aqui que faz com que o senhor reveja essa decisão. E eu perguntei à família, me diga uma coisa, tem condições, ela tem disponibilidade de assinar uma declaração que não faz objeção à liberdade dele? E aí, na declaração, a gente, além de colocar que ela não faz objeção, que ela quer as medidas protetivas. Né? Até por uma questão, quando o sujeito sai de uma penitenciária, não sabe o que é que se passa na cabeça dele. E a gente, como operador do direito, a gente tem que resguardar. Né? A liberdade do nosso cliente tem, mas também tem do outro lado a vida de uma mulher, de uma mãe. E aí a gente estava atuando no caso de levar ele da pena, toda essa situação, e aí eu falei, doutor, será que no caso, né, uma declaração da vítima, aí eu perguntei, e aí mencionei na hora do juiz de fazer um despacho, porque depois de tomar a decisão que não, porque eu achei assim, não, se eu colocar uma declaração e eu anexar com o advogado dele, eu não estou me sentindo confortável porque não está respeitando o princípio contraditório. Mas é um advogado público, aí eu acho que a gente até tentou protocolar a declaração da mulher. Pronto. O importante é que nesse caso, porque é o seguinte, tudo que vem de advogado, a doutora está falando aqui no caso dessas declarações que são feitas pela vítima. Tudo que vem do advogado, eles já ficam com o pé atrás, né? Acham que aquilo pode ter sido fabricado, acha que aquilo, tá entendendo? Pode ter sido tomado uma declaração dessa de alguma forma ali que coagiu a vítima, ou até promessa mesmo de alguma vantagem. Tudo. Como é que eu faço? Eu pego a declaração, faço a declaração, certo? Na declaração, eu sempre coloco que ela não abre mão da medida protetiva. Porque, veja bem, se você faz uma declaração dizendo que ela não faz objeção à liberdade do teu cliente e que abre mão de toda e qualquer medida protetiva e que ele é um santo e que ele é maravilhoso, todo mundo já começa, vixe, aqui essa procedência dessa declaração aqui, a gente tem que ver com outros olhos. Agora, se tu faz uma declaração dizendo, declaro para os devidos fins, eu, fulana de tal, declaro para os devidos fins, que não faço objeção à soltura do senhor fulano de tal, visto que isso trata-se de um fato isolado em nossa vida, que nunca tinha acontecido,
mas que agora, nesse momento, eu não faço objeção, mas quero que sejam aplicadas medidas protetivas para me resguardar nesse momento. Quando o juiz, e aí reconhecida firma em cartório, quando o juiz vê essa declaração, aí não tem para onde ir. Por quê? Porque na própria declaração você também teve o cuidado de resguardar os interesses da vítima. Você não pode pensar só no seu cliente. Você tem que ter um equilíbrio. E eu peguei, fiz a declaração bonitinho, direitinho, reconheci firma e protocolei a revogação da prisão preventiva e coloquei fato novo, juntada de documento que não se tinha antes. Qual era o documento? Uma declaração firmada por ela vítima de que não fazia objeção à soltura do marido, do companheiro. E o juiz, eu disse, doutor, fui falar com o juiz. O juiz muito atencioso, doutor, aqui tem essa declaração que justifica um fato novo. E se ele for condenado, doutor, ele é solto. Vamos respeitar aqui o princípio da homogeneidade. E ele negou a revogação da prisão preventiva. Quando eu vi aquilo, rapaz, você desanima. Você olha assim, é desanimador. E o que foi que eu fiz? Eu vou entrar com habeas corpus. Entrei com habeas corpus, uma desembargadora concedeu a liminar, colocando em liberdade o meu cliente com a aplicação de medidas cautelares e protetivas. Numa liminar em habeas corpus, que quem sabe o que é habeas corpus e sabe o que é liminar em habeas corpus, é um milagre. E se vocês quiserem, eu posso disponibilizar. Sim, sim, principalmente quando é uma situação que tu olha e tu vê assim, ó, tem condições de eu conseguir eliminar, tem condições. Está com uns 10 dias que eu despachei uma liminar com a desembargadora a respeito de um crime, uso de documento falso. Expliquei para ela a situação toda direitinho e ela concedeu a liminar, garantindo uma prisão domiciliar para a minha cliente. Então, a gente tem que tentar. O objetivo da gente é tentar. Se vai dar certo, é outra história. Sempre pedir liminar. Eu desisti de pedir liminar. Sempre peço, porque eles assim, nem você está acreditando, imagine. se nem você está acreditando, imagine eles. Peço, não deixe de pedir, não. Não deixe de pedir. Agora, o que é que acontece? Pronto, é onde está a situação. E a gente vai ter um toque só para habeas corpus. Desde Tribunal de Justiça, STF, falando da mitigação da súmula 691, vou trazer casos em que eu consegui a mitigação da súmula, vou trazer casos em que eu entrei com recurso extraordinário e o ministro no Supremo não conheceu-se que é o recurso extraordinário. Eu entrei naquele mesmo caso com habeas corpus e consegui mudar um regime de pena dentro de um HC no STF. Vou trazer várias situações, várias hipóteses. Mas o que é que acontece? Só já lhe respondendo sobre essa questão de liminar e mérito. Quando a gente entra com um pedido de habeas corpus, a gente faz aquele pleito de liminar. O importante é o seguinte, é sempre você mostrar que a liminar não se confunde com mérito. E como é que eu faço isso? Eu simplesmente digo, requer a concessão da liminar para que ele possa aguardar o julgamento do mérito de habeas corpus em liberdade. Veja, que aqui tu está tendo uma medida de natureza cautelatória, que é apenas para que ele possa aguardar o julgamento do mérito em liberdade. Ela não tem natureza satisfativa. Se tu confunde a liminar com mérito, tu tá dando a liminar natureza. Exatamente. Aí tu pede o quê? Tu pede apenas que ela garanta ou que garanta o direito dele aguardar em liberdade o julgamento do mérito. Aí, esse direito de aguardar o julgamento do mérito em liberdade, ela tem natureza cautelar e não natureza satisfativa. Você pode pedir, entra no pedido na liminar, pede travesseiro para que eu distribui para lembrar, ou que até a sessão não aconteça.
É uma medida viável. Quando se fala de ilegalidade, quando o objeto do habeas corpus é a ilegalidade decorrente do excesso de prazo na formação da culpa. Top essa medida, certo? Porque aí tu vai querer o quê? Que ele desmembre a título de liminar, certo? Que ele desmembre a título de liminar, porque se no mérito não tivesse sido feito esse desmembramento, ou o rapaz ainda continuar a ser uma audiência de instrução e julgamento, Vai pedir para o exatamente. Aí você nada e morre no... Então, pessoal, se vocês estão advogando, querem advogar na seara criminal, estudem dosimetria da pena. Estudem. Tem desembargadores que, quando a gente cai em certos desembargadores, as apelações, faço questão de falar, porque a gente consegue o redimensionamento da pena. A gente consegue. Se você for falar, você consegue. E aí você tem o quê? Você tem que ir a fundo na dosimetria da pena. Estuda a primeira fase, segunda, terceira, certo? A maioria dos juízes, eles não fundamentam do jeito que é para fundamentar. E aí eles não fundamentam e te dão a chance de tu, na nível de tribunal, discutir isso. Quando eu coloco garantir ao inocente a liberdade cesseada, mas também ao culpado uma pena justa. E aí, pena justa é o trabalho do advogado criminalista buscar isso, né? Fazendo um estudo da dosimetria da pena, do que é que pode ser considerado. Existem situações que você consegue soltar o seu cliente com a confissão. Olha, veja bem, eu vou para a audiência de instrução e julgamento, eu sempre quero que o meu cliente acompanhe tudo. Eu sempre quero. Por que é que eu quero? Porque eu quero que ele veja o que está sendo dito pelas testemunhas. É importante, primeiro, que vai garantir o contraditório, né? Ele vai saber do que está sendo acusado e vai poder se defender. E segundo, chega uma situação que você diz, todo mundo dizendo que teu cliente praticou aquele crime. Tudo direitinho, características físicas e tal. Aí ele chega para ti e diz, doutor, não fui eu, não. Esse cara, todo mundo dizendo e tal, não foi. Aí diz, não foi, rapaz, só eu e tua mãe que acreditam em ti, viu? Porque eles não estão, ninguém aqui está acreditando, não. Aí eu disse assim, não, eu lhe deixo bastante à vontade, é uma opção sua de negar os fatos. Mas eu quero que você saiba que, se você confessar, você vai ter a diminuição da sua pena. E essa diminuição vai garantir a tua liberdade. Porque vai ter a circunstância atenuante e o juiz, a gente faz mais ou menos um cálculo e a gente sabe. E aí eu disse assim, rapaz, eu deixo você bastante à vontade. Tu joga a responsabilidade para ele, não traz para si. Né? Porque pode ser que ele confesse e dê uma merda e o cara condenado sai lá de perto. Tá vendo? Eu fui condenado por causa de você. Fez eu confessar. Eu disse, meu irmão. Então você joga a responsabilidade para ele, mas assim, sempre mostrando o que é melhor, né, para o teu cliente. Nem sempre ele vai entender que o melhor para ele é aquilo. Né? O melhor para ele é aquilo. Mas aí, com bastante cuidado, conversando e explicando isso, você tem... Porque tanta gente que eu chego assim, rapaz, policial dizendo isso, prova, documento, tudo provando. Eu disse, cara, tu vai perder a confissão. Tu vai perder essa atenuante, cara. Aí só tem ela. Só tem... Aí, não, aí tem uns que são mais coerentes. É verdade e tal. Entendeu? E o processo está todo direcionado, que aquele réu que fez essa fato, a confissão dele não é importante. Aí é importante por exemplo, eu peguei um caso desse, eu sabia que a juíza não ia acreditar na confissão. Aí eu tive que bater com relação à cadeia de custódia. Se o vídeo para mostrar no processo demonstrava que era ele, não tinha sido feito de forma coerente. Então eu peguei e pedi para a cadeia de custódia não ficar feito, porque não foi coerente com a cadeia de custódia, a confissão dele valia. Aí a juíza considerou. Eu vejo muito decisões não considerando a confissão quando era aquela confissão qualificada, né? No caso, por exemplo, ele confessou, mas não confessou tudo do jeito que o juiz
aquela confissão parcial, que ele não ele confessou, mas não confessou do jeito que o juiz queria, né? Que ainda tem aquela confissão que é do jeito que o juiz quer, porque senão não serve. E aí o juiz diz, ó, não considera a confissão porque ele não confessou do jeito que eu queria. Mas para condenar, ele utiliza a confissão. Ou seja, a confissão não serve para atenuante, mas a confissão serve para condenar. E aí o tribunal, a jurisprudência é unânime no sentido de que essa confissão parcial, principalmente quando o juiz utiliza para condenar, ela tem que ser considerada. Você tem um processo, o sujeito é culpado. Você sabe disso e o sujeito já passou tudo para você. Aí você está atuando mais na parte processual, né? Você está observando a questão de cadeia de custódia, parte processual. Aí você está preparado para isso. Se ele for condenado, você vai discutir isso no tribunal, né? Lá em cima. Certo. A confissão, ela elimina, por exemplo, houve a invasão de domicílio. A gente considera aquelas provas emprestadas. Certo. Mas aí a confissão, ela pode convalidar essas provas? Não, porque aí é uma questão anterior, né? Essa ilegalidade, ela vai gerar o envenenamento, né? Na questão da teoria das aves envenenadas, de tudo aquilo que aconteceu posteriormente. Então, mas eu vou alegar na apelação que o juiz condenou baseado em provas ilegais, a partir do meio ilícito. Ok. Mas aí ele confessou. Por exemplo, vamos lá. A gente está diante de uma situação aqui, o Charles está trazendo uma situação interessante, gente. Sujeito é condenado com base numa... E aí ele confessa a prática desse crime e o advogado faz um recurso alegando uma invalidade ali da prova em decorrência de, vamos supor, da invasão de domicílio, né? Uma situação desse tipo, né? A nulidade e invasão. Mas o juiz condenou baseado na confissão. Porque eu sei que a prova não é tarifária, a confissão não é. Né? Mas aí o tribunal não pode. Não, mas ele confessou. Não, mas. O juiz condenou baseado na confissão, não foi naquela prova que você está alegando a ilegalidade. Não. Nesse caso aí, eu entendo que essa situação anterior da invasão de domicílio, ela já é capaz de anular completamente, certo? Mesmo ele tendo confessado, que existe uma situação anterior de nulidade. Certo? Exatamente. Aí, agora, por exemplo, existe situação em que o cliente diz assim, eu autorizei o ingresso na minha residência. Aí eu não estou tratando de uma nulidade. Ele está confessando um crime e dizendo que autorizou. Agora, assim, se existiu uma situação de quebra da inviolabilidade domiciliar, e aí houve essa quebra da inviolabilidade domiciliar, e depois ele confessa a prática do crime, eu entendo que essa situação anterior é capaz de anular aquela decisão condenatória. É incoerente, né? O fato do cara confessar a prática de um crime, né? Mas aí existe, para mim, uma situação anterior que o beneficia. Vou lhe fazer outra pergunta. Como é prático, eu acho que serve para todos. E, na verdade, é uma consulta e não serve para todos. O meu cliente, ele confessou. Né? No momento da audiência, tinha lá uma situação, aí eu pedi o promotor. Falei, doutor, dispensou as testemunhas, ele vai confessar. Certo. E aí, nesse caso, o senhor pede a pena mínima, aí está feito. E aí, fez aquele acordo ali na hora. Ele confessou, pena mínima. Ok. É só o que acontece. Acontece. E o promotor pediu a pena mínima, mas o juiz não condenou na pena mínima. Ok. Aí mudou de promotor e o promotor novo apelou pedindo a deliberação. Aí a explicação para isso aí só tem um azar. Azar, entendeu? Infelizmente é isso. Agora, rapaz, tem que ir numa rezadeira boa, viu? Mas é porque assim, ó, essa situação não é comum acontecer, né? O Ministério Público,
O Charles está trazendo uma situação aqui, o pessoal do online, em que o Ministério Público opina pela circunstância, pela aplicação da pena mínima, no sentido das alegações finais dele, não é isso? O juiz aplica com a pena acima da pena mínima, e depois vem outro promotor e apresenta um recurso pedindo uma pena maior, né? Porque ele não está vinculado, aí tem uma independência funcional, aquele promotor que já havia atuado. Então, isso daí não tem como eu chegar agora. Você pode arguir isso em sede de contrarrazões, essa situação, que o próprio Ministério Público, em um primeiro momento, entende que ele deveria ser punido com a pena mínima e agora ele vem dizer que a pena é máxima, o que ele diz de manhã não serve para a noite, entendeu? Porque o Ministério Público É unidivisível. toda a instrução processual achou que a aplicabilidade da pena mínima... É uma questão mesmo também de incoerência, né? De incoerência. Então, eu acredito que esse recurso aí do Ministério Público ele não vai ser provido, não. Aí, nesse caso, eu já interpus, antes mesmo, assim que a sentença foi publicada, eu interpus o recurso. Aí eu tenho que fazer as contrarrazões e as razões. Exatamente. Gente, o segundo ponto que me levou a atuar no direito, na advocacia criminal, é exatamente isso, esse paralelo, né, entre o processo penal e o processo civil. O processo penal ele é muito mais objetivo, é muito mais dinâmico. Você tem início, meio e fim, uma coisa muito mais, assim, na minha concepção, produtiva, uma coisa muito mais objetiva. Aí quando você vai para o processo civil, cheio de formalidades, para você arrolar uma testemunha hoje, você tem que mandar notificar com a AR, pega o AR, junta no processo, mostra se aquela pessoa não comparecer, aí que o juiz vai mandar um oficial de justiça intimar. Então, é uma série de um excesso de formalismo que me fez assim, rapaz, a questão do processo penal. Eu gosto da coisa bem redondinha, coisa bem prática, bem objetiva, e isso também foi o que me levou a enveredar pela advocacia criminal. E o terceiro ponto que me levou foi o retorno financeiro imediato, né? E, assim, não sei se aqui é o caso. Pois é porque, assim, se eu fosse colocar isso como primeiro, o pessoal ia dizer, esse homem aí é doido por dinheiro, é mercenário. Eu já levo o nome de mercenário, eu vou colocar isso como primeiro, né? Mas, gente, o que é que acontece? A advocacia criminal, ela é uma advocacia de urgência, né? O pessoal fala muito e brinca que na advocacia criminal é igual ao cinema, você paga antes para ver, né? Aqui no cinema ninguém vai pagar depois, né? Você paga antes. Na advocacia criminal é desse jeito. Ou tem o dinheiro para arcar com seus honorários, ou pronto, meu amigo, vá procurar uma defensoria pública, vá procurar um político ali que lhe dê um advogado para atuar no seu caso, porque ninguém perde muito tempo. E eu gosto dessa advocacia criminal também por conta desse retorno financeiro. Principalmente assim, quem está iniciando, né? Pessoal mais jovem que está saindo da faculdade, né? Que está saindo desse mundo acadêmico, doido por um dinheiro, esperar um previdenciário daqui a 3 anos, 2 anos, esperar esse sofrimento. Não, eu vou... Então, assim, essa advocacia criminal, gente, e por incrível que pareça, nesse momento de pandemia que a gente vivenciou, né, passou quase 2 anos, foi o período que eu mais trabalhei na advocacia criminal e que eu mais ganhei dinheiro. Impressionante. Então, quando eu vi o pessoal do previdenciário com os escritórios tudo fechado, quando eu vi o pessoal do trabalho com os escritórios todos fechados, quando eu vi, passava ali no centro ali, tudo fechado, e só o meu escritório ali, aberto ali de forma clandestina, né? Que a gente deixava só uma porta ali.
né? E eu disse assim, meu Deus, rapaz, como é que está sendo para esse pessoal a dificuldade para esses advogados que não tem essa advocacia de urgência como é a advocacia criminal. E aí, logo do começo da pandemia, vem a recomendação número 62, que todos os juízes teriam que rever as prisões de ofício e tal, né? Ninguém sabia o que é que ia acontecer de fato, qual era a proporção, né, do contágio desse vírus, e quem estava lá preso já estava pedindo, pelo amor de Deus, para ser solto, porque se fosse para morrer, queria morrer perto da família, não queria morrer lá dentro e tal. E aquele pânico dos familiares e de quem estava lá preso, eu digo para vocês que foi um momento, foi os 2 anos que eu trabalhei mais intensamente e que eu tive um maior retorno financeiro, foi durante esse período da pandemia, porque a advocacia criminal, ela não para de forma alguma. Pode acontecer o que acontecer, que a advocacia criminal não para. Pode ter certeza que essa questão da tecnologia no judiciário, dessas audiências virtuais, né, dessa necessidade do judiciário se aperfeiçoar para atender essa situação de pandemia, foi mais em razão da advocacia criminal. Não atuo no criminal, não, só algumas coisas pequenas, né? Casos pequenos, mas, assim, eu tenho uma dúvida. Existe limite para mínimo e máximo para cobrar na advocacia criminal? E a segunda pergunta é: as formas de cobrança, por exemplo, é legal receber moto, receber carro, receber imóveis? Pronto, a gente vai chegar nesse ponto que eu vou falar só sobre precificação, certo? Os critérios que eu utilizo para precificar, o que é que o advogado tem que observar. Mas assim, eu vou te responder de uma forma bem rápida. Questão limite máximo não existe. É o bolso do teu cliente e o que tu vai cobrar. Existe o mínimo? Existe. A tabela. E a gente vai mostrar aqui para vocês a tabela, certo? E a gente vai fazer uma análise para quem está começando. Como é que quem está começando, eu vou cobrar o que está na tabela? Para tu ter ideia, o que está na tabela, um júri e os recursos é quase 50 mil. A do Sul é menor do que a Eu estava fazendo a conversão, porque lá é unidade advocatícia, né? E hoje a do Ceará está R$ 134,14. E eu fui fazer a análise do que estava sendo colocado lá na tabela e fui fazer a conversão. Meu amigo, para quem está iniciando, cobrar desse jeito, assusta. Porque tu não tem ainda nome, tu tá correndo, tu tá querendo desenvolver o teu nome, te dar visibilidade, e tu vai chegar, eu só vou fazer júri agora se for por R$ 50 mil. Se tu nunca fez júri, aí tu vai fazer um júri só se for por 50 mil. Quem é que vai te pagar R$ 50 mil se não conhece teu trabalho, não sabe teus resultados, não sabe a tua capacidade? Só fez um simulado, entendeu? Mas a gente vai ter um tópico só voltado para essa questão da precificação. Mas essa questão de imóveis, coisa. E eu particularmente eu não gosto. Eu não vinculo. E outra coisa, é uma situação ali que a pessoa chega uma vez no escritório, uma senhorazinha, um filho dela tinha sido condenado há 30 anos num estupro de continuado, não sei onde foi que a juíza arranjou tanta pena para o sujeito. Mas ele tinha assaltado uma senhora, tinha roubado uma senhora, tinha amarrado a senhora na cama e tinha estuprado a senhora de 70 anos. E aí, já 30 anos, mais de 30 anos, um pouquinho mais. A senhora disse assim, minha senhora, não tem condições não. Seu filho já foi condenado. Não, mas eu quero é o senhor, minha senhora. E ela, vestido todo rasgado, aquela coisa toda. Mas, rapaz, essa senhora não tem que me pagar. Eu vou logo aqui dispensar. Botei uns honorários lá em cima, né? Aí ela disse, eu posso trazer amanhã? Aí eu olhei para ela e disse assim, amanhã a senhora já tem esse dinheiro? Não, tenho, doutor, filho, até economiazinha, eu vendi minha casa, vendi isso. Não, faço o seguinte,
chame a sua filha aqui. A filha dela foi com ela no dia seguinte. Eu pedi para que uma pessoa que tivesse capacidade, discernimento de entender aquilo, eu disse, ó, fui mostrar, explicar a situação todinha para ela. E ela disse assim, doutor, eu lhe agradeço demais, porque a minha mãe vendeu essa casa, ia lhe pagar, ia ficar sem casa, ia ficar sem nada, nada na vida, achando que você ia soltar o meu irmão de um dia para o outro. Se fosse outra pessoa, teria recebido o dinheiro. E pronto, depois que gasta, meu amigo, né? Então, assim, a gente tem que ter coerência nisso. Eu digo que para a gente prosperar na vida, a gente tem que começar por isso, né? E a gente vai ver isso com bem calma. E aqui eu estabeleci outros motivos aí. Tem gente que, porque eu fui injustiçado nisso, eu quero agora a advocacia criminal. Existem N aí motivos para vocês escolherem. O que eu tracei aqui é, para mim é o quê? É o fazer o que eu amo. Eu gosto do penal, eu gosto do processo penal, eu amo a advocacia criminal, ajudando o próximo, né, que é a questão da liberdade das pessoas, aquilo que é mais importante, ganhando bem para isso, retorno financeiro. Para mim, seria um conceito de sucesso. É relativo para alguns. Tem acha que sucesso é só ganhar dinheiro, não precisa eu fazer bem ao próximo. Acha que sucesso é só ganhar dinheiro sem você fazer o que ama. Para mim, não. Para mim, tem que ser a conjugação disso. Ora, você faz o que gosta, né? Gosta de direito penal, gosta de processo penal, você gosta de estudar, você gosta da advocacia criminal, ajuda a pessoa naquilo que ela mais precisa, mais importante, que é a liberdade. E ganhando dinheiro, meu amigo, aí não tem coisa melhor, né? O que que acontece, gente? Isso daqui, todo mundo agora quer ser criminalista, né? Um negócio desse. Fazer o que ama, né? Ajudando o próximo e ganhando dinheiro para isso, tem coisa melhor? Isso é muito romântico, né? E aí agora a gente vem o quê? A gente vem para a realidade da coisa. O que se espera da advocacia criminal? O que te espera? O que é a advocacia criminal? Qual é a realidade da advocacia criminal? Pessoal, imagine um jogo, e fui eu que desenhei, assim, não fui eu que fiz aqui o slide, o Jonathan pediu o Jonathan para fazer, mas isso daqui foi uma coisa que eu imaginei. Né? Eu estudo, gosto de teoria dos jogos, né? E o que é que acontece? Você imagine um jogo em que você, de um lado, tem um time da acusação, e aí no time da acusação tu tem um juiz, tu tem bandeirinha, tu tem imprensa, tu tem um VAR, tu tem um quarto árbitro, tu tem um comentarista, e do outro time aqui tu tem a defesa, somente um jogador de maneira isolada. Isso daqui é a realidade da advocacia criminal. É um time da acusação, onde você tem, muitas vezes, um juiz que é mais acusador do que o próprio Ministério Público, onde você tem aqui todo mundo contra você, inclusive a sociedade lhe criticando, a imprensa falando muitas vezes um monte de besteira, certo? Você tem tudo e todos contra você, e do outro lado ali você tem um time. E aqui você já entra perdendo de 2-0. É igual Libertadores, né? Tem que fazer 3-2 no jogo seguinte. Aqui você entra perdendo. Isso daqui, para mim, é a realidade da advocacia criminal. Eu amo a advocacia criminal, eu gosto da advocacia criminal, para mim é prazeroso e tal. Mas aí, se você não souber lidar com isso daqui, meu amigo, não vá para... Fora a pressão da família, não vá para isso, não. A pergunta se faz, isso é paridade de armas? Isso te dá conceito? Isso te dá ideia de paridade de armas? Né? Essa imagem aqui te dá uma ideia de paridade de armas? Claro que não. Nossa experiência, né? O pacote de crime, ele melhorou alguma coisa? Tinha uma coisa substancial da situação, no dia a dia, ou mais ou menos? Pronto. Em alguns aspectos, sim. Por exemplo, existem muitas mudanças no pacote anticrime que estão suspensas, né? O juiz das garantias, que é uma mudança espetacular, né? Sistema acusatório, vem lá o legislador dizer que o artigo 3A, o sistema é acusatório, juiz das garantias, enfim, a impossibilidade do juiz decretar prisão de ofício,
né, a prisão preventiva de ofício. Então, houve, de fato, uma evolução muito grande. Mas, infelizmente, quando tu vai para a prática, muitas dessas alterações, eles já estão começando a mitigar isso. Aí eu vou te dar um exemplo. Uma das mudanças é o juiz, a cada 90 dias, tem que rever a prisão de ofício, a prisão preventiva de ofício. Por que isso? Para se evitar excesso de prazo. Se a cada 90 dias o juiz tem a obrigação de rever a prisão de ofício, é porque o que é que o legislador quer? Que se evite prisões demasiadas, prisões longas. E aí o juiz começou. Não analisa 90 dias. Aí tu entra com habeas corpus. Aí, pá, habeas corpus. Conceda a ordem para determinar que o juiz analisa, reavalia. Ou seja, tu ganhou e não levou nada, né? Não ganhou e não levou nada. Eu já cheguei ao Supremo, habeas corpus, em cima de habeas corpus, para lá no Supremo o ministro mandar o juiz fazer a reanálise da prisão. Pô, aí, por que seu habeas corpus agora é para fazer o juiz reanalisar a prisão preventiva, que já era obrigação dele? Aí, meu amigo, isso te desmotiva, entendeu? São várias situações que mudou, mas que na prática continua a mesma coisa. Na legislação mudou, na prática continua a mesma coisa. Mas mesmo que aí da pergunta dele em relação ao pacote de crime, restringindo aqui ao apoio da percepção penal, na prática, melhorou? Pronto. Melhorou sim, melhorou. O acordo de não persecução penal, porque assim, isso é uma análise, esse acordo, na verdade, ele é uma consequência dessa justiça negociada, né? De você pega, que isso é muito comum já em outros países, né? Principalmente nos Estados Unidos, chega a acusação em defesa e diz assim, rapaz, será que compensa o Estado perder tempo com isso? Perder dinheiro, perder tempo com um processo desse, onde a gente pode aqui negociar? Ora, a maioria dos crimes de acordo de não persecução penal, certo? A maioria dos crimes, o processo acontece, o processo tramita, e no final é aplicado aquilo que já é aplicado no acordo. Veja o que se evita de gastos para, ao final de todo um processo, você pegar toda a estrutura do Estado, vai sofrer ali uma pena que já pode ser negociada aqui no começo, evitando um processo, evitando todo o gasto, evitando. Então, nisso daí houve uma melhora considerável, entendeu? Não há dúvida disso. E aí, gente, eu cito alguns exemplos, né, dessa realidade, para você ver. Eu tenho a liberdade como regra. E aqui, segundo o Conselho Nacional, você tem aqui quase que 65,9% dos presos reclusos são presos provisórios. E aí, dentro desse cálculo, você tem um preso provisório, que o processo realmente ainda não foi sentenciado, e tem um preso também de execução provisória, que o processo foi sentenciado, mas você recorreu, o advogado recorreu, e ele ainda continua sendo preso provisório porque existe recurso pendente, né? Existe uma execução provisória, mas ele continua sendo um preso provisório porque existe recurso pendente. Não há uma execução definitiva. Para vocês terem ideia, 65,9% do total de presos, daquele quase 1 milhão de presos, 900 e poucos mil, a estatística. Aí como é que eu posso dizer que a liberdade é a regra? Como é que eu posso dizer isso? Aí o cara entra, liberdade é a regra, eu vou agora para advocacia criminal, porque saí da faculdade, eu posso soltar todo mundo, eu já sei como é. Aí você vai para um negócio desse aqui, meu amigo, é um absurdo. E aí eu trago um caso prático. Contemporaneidade. O pacote anticrime vem e traz. Para mandar prender alguém tem que ter fatos concretos e contemporâneos. Fatos concretos e contemporâneos. E aqui eu estou numa situação que, vejam bem, número do processo, a gente colocou
colocou o número do processo aqui, depois se vocês quiserem observar no ESAG com mais calma. O cliente foi acusado de integrar a organização criminosa, isso por fatos apurados em 2015, ainda no ano de 2015, certo? Tiveram as interceptações e ele foi acusado de integrar a organização criminosa. Aí você vê a denúncia oferecida em 2019, 4 anos depois da investigação. E você vê a prisão decretada em julho de 2020, 5 anos depois. Aí como é que tu fala em contemporaneidade? Como é que tu fala que esse sujeito, que esse sujeito merece ser preso, certo? Alegando que existe contemporaneidade numa coisa num negócio desse que a prisão foi decretada 5 anos depois. Isso é brincadeira. Isso é brincadeira. Aí aqui vai. E até hoje ainda está preso. Como é que eu faço? Depois de um ano. Pronto, compartilha aí com a gente para a gente poder falar com o pessoal também aqui do virtual. E ainda era para passar na primeira câmera na internet para poder faltar. Ela não falta ninguém. Foi o que aconteceu. Parece que eram 200 réus no processo. 80 apresentados de defesa e resto não. Certo. De relaxamento de prisão. E aí não foi relaxado, na verdade foi nesse dia. Isso é porque no dia seguinte o juiz ficou paralisado ao processo. Entrei com o pedido do tribunal HC, eu não pedi a soltura. Pedi para que o juiz decidisse ou desmembrasse o processo ou relaxasse a prisão. Entendi. E aí lá ele não relaxou. O tribunal pediu para que ele se manifestasse e desmembrasse o processo. Certo. Só que ele não desmembra por quê? Porque ele decide permanecer lá. Ele decidiu, fez a decisão, não faltando meu cliente, mas não desmembrou. E aí eu esperei mais um mês e pouquinho, aí entrei com a HC, e aí quando chegou no da decisão, fez os 3 meses, né? E aí quando chegou o tribunal, decidiu pelo relaxamento da prisão, porque ele não tinha feito desmembramento que foi pedido pelo tribunal. Pronto. Essa é a única possibilidade do tribunal lá, primeiro, quando está faltando. É uma estratégia muito interessante, Yuri. O Yuri está trazendo uma situação aqui interessante, pessoal, em relação a casos envolvendo, né, o delito de organização criminosa. E o que o Yuri está trazendo é o seguinte: ele teve um caso e um processo tramita contra 200 e poucas pessoas, não é isso, Yuri? E ele entrou com habeas corpus porque o processo não tramitava. 200 e poucas pessoas, aí tu espera a resposta à acusação de todo esse pessoal, né? E ao invés do juiz desmembrar esse processo para dar seguimento àquelas pessoas que já foram apresentadas a resposta, tem precatórios e tal, aquela coisa toda. E aí ele entra com esse habeas corpus, quando chega no habeas corpus, existe a ordem não mandando soltar, mas mandando desmembrar a concessão da ordem, e o juiz de primeiro grau não cumpre essa determinação. E ele vem novamente com habeas corpus, dizendo que o excesso continua, que o juiz não atendeu a ordem do tribunal para desmembrar, e aí o tribunal concede. É muito comum também isso na primeira Câmara Criminal, desembargador Mário Parente, ele muitas vezes, o juiz não analisou a prisão preventiva, não reanalisou 90 dias. Aí você entra com habeas corpus. O que é que ele faz? Ele concede uma liminar para que o juiz, determinando que o juiz reanalise a prisão preventiva. E o juiz não reanalisa. Quando é no mérito, ele concede a ordem porque o juiz descumpriu aquela liminar que ele havia concedido no sentido de reanalisar a prisão preventiva. E o juiz não reanalisou. Né? Prestou as informações e sequer reanalisou aquela liminar para poder rever a prisão. Né? Então, isso também acontece muito. E eu já vi situações, casos que eu vou trazer para vocês lá do escritório que a gente conseguiu também nesse sentido. Entendeu? Então, assim, o que eu estou falando para vocês é que, infelizmente, essa questão de contemporaneidade, se você observar aqui a situação, fatos relacionados a 2015 e uma prisão datada de 2020 por esses fatos, realmente aqui não há o que se falar
em contemporaneidade. Outra situação, formalidades para questão do reconhecimento de pessoas. Se tu for lá no artigo 226, é lindo, né? Como é que tem que ser feito esse reconhecimento. A pessoa que vai reconhecer tem que fazer um reconhecimento circunstanciado, descrever de forma circunstanciada, e depois é colocado pessoas ao lado de outros com mesma semelhança e tal. É lindo. Aí quando tu vai para a prática, o que é que acontece? Coloca um ator dos Estados Unidos para o cara reconhecer através de fotos aqui, para utilizar como reconhecimento através de fotos, né? Isso é um absurdo. E aí é interessante a gente que advoga na seara criminal, que essa identificação feita apenas por fotografia, ela vem sendo objeto, até mesmo sede de habeas corpus no STJ. O STJ vem se manifestando ali de forma pacífica por essa nulidade, nesse tipo de reconhecimento. Semana passada eu vi uma situação desse tipo, no STJ, no site do STJ. Estou tirando dúvida. Caso o advogado esteja, quando o cliente tem na delegacia, já no ato lá, certo? E aí chama a vítima para fazer o reconhecimento, o advogado do cliente lá, do indivíduo do conduzido. Ele pode acompanhar esse ato aí? Pode, ele deve acompanhar, tá entendendo? Ele deve acompanhar. E eu acho impressionante, porque os delegados, assim, é um medo do advogado acompanhar esses procedimentos que, se eu fosse delegado, eu fazia era questão para legitimar e dar ali clareza, né, ao meu trabalho. E é um medo, não vai. Não... porque não tem certeza, porque não tem a forma como é feito esse reconhecimento. Eu já vi situação de eu estar na delegacia e a polícia militar vai, conduz o cliente e fica na frente da vítima. Se não reconhecer, da próxima vez a gente nem vai. Se você for assaltado aí, ninguém nem vai. Porque você não quer reconhecer, chegar aqui, a gente faz maior esforço, ou seja, uma pressão para que a vítima reconheça. Pô, se eu não reconhecer aqui, eu vou desagradar a polícia. Quando se acontecer isso comigo, a própria polícia está dizendo que não vai, tudo. Aquela pressão psicológica. Que a gente sabe que na prática existe isso. Existe. Tá entendendo? Existe. E na prática também existe aqui, ó. O quê? Um reconhecimento por fotografias. Aí nós, advogados, o que é que nós precisamos fazer? Isso daqui, ó. Nulidade, HC, no STJ, buscar nulidade dessa forma de reconhecimento. E o delegado teve um conflito, né, com a mãe do meu cliente. E aí, depois que ela chegou na corregedoria, depois de junho de 2020, todo o crime tentativo de homicídio premeditado está botando na foto do campo, né, conhecido. E aí, às vezes, a testemunha, a vítima chega lá informando, ele é magro, alto, da orelha grande. Só que não sei se eu tenho esse caractere. Aí, na audiência, eu pergunto, foram apresentadas mais de uma foto? Sim, foram. Mas as pessoas tinham características parecidas? Não. Foram muitas características. Tinha preto, tinha branco, tinha... Aí como é que faz? Isso é importante, porque você vai atacar o procedimento de reconhecimento. O pessoal do virtual, aqui do online, o Yuri está trazendo uma questão de como é que o advogado pode, em audiência de instrução e julgamento, questionar esse reconhecimento. Foram colocadas outras fotos, né? outras fotografias. Essas outras fotografias eram de pessoas que tinham a mesma semelhança física dessa pessoa que você reconheceu, né? Aí perguntar também o policial, por que é que você não procedeu com reconhecimento na forma do que dispõe o artigo 226? Por que é que você não fez dessa forma? Entendeu? Então, o trabalho da gente é questionar. O trabalho da gente realmente é mostrar que a coisa não foi feita da forma como era para ter sido feito. Eu fiz uma audiência segunda-feira, audiência complicadíssima mesmo. E aí o delegado fez a oitiva de um réu que atribuiu vários homicídios a ele mesmo confessando vários homicídios e atribuindo esses homicídios também a um cliente meu,
como se tudo que ele fizesse tivesse que ter autorização desse meu cliente. O que é que faz, delegado? Ele faz a gravação, áudio, vídeo desse meu cliente, desse corréu na delegacia, o cara começar a confessar homicídio. Homicídio de um jeito, homicídio de outro e tal. No começo do interrogatório, que estava sendo gravado, ele diz, ó, o senhor tem direito de ficar em silêncio, de não produzir prova contra você e tudo. Mas ele não deixava nem o sujeito responder se queria ou não aquele direito, né? Aí já começava a perguntar. Aí o que é que acontece? Ele fez um vídeo aqui, que durante esse vídeo, o sujeito confessava que esse homicídio, aí ele começava a confessar esse. E depois confessava esse daqui, ó. Você vê aqui 4 homicídios. Aqui ele garantiu o direito dele recorrer o direito dele ao silêncio. Mas quando ele ia se reportar esse crime, ele já não garantiu. Quando ele ia se reportar esse crime, ele já não garantiu. Quando ele ia se reportar esse crime, ele já não garantiu. Então, aí você vai lá para o aviso de Miranda, né? Você vai lá para o aviso de Miranda, que toda vez que você é acusado de um crime, certo? Ele teria que, por obrigação, garantir o seu direito ao silêncio e de você não produzir prova contra si. Aí eu perguntei ao delegado, por que o senhor não garantiu também esse direito ao silêncio quando se falou do segundo crime? Por que o senhor não garantiu o direito ao silêncio quando se falou do terceiro e do quarto crime? Porque ele acha que o direito ao silêncio, por ele ter garantido aqui no início, já se referia a tudo. E não é desse jeito, certo? E não é desse jeito. E eu vou arguir isso, vou arguir com a nulidade, vou arguir, porque o papel da gente é isso. Né? O papel da gente é pensar diferente, o comum todo mundo já sabe. Comum todo mundo já sabe. O cara pega aqui uma situação dessa e diz assim, ó, não, mas ele garantiu o direito ao silêncio aqui. Aí acha que está relacionado a tudo, não. Ele teria que garantir o direito de silêncio aqui, a esse crime, a esse e a esse. Aviso de Miranda. Gente, participação do advogado em todos os atos do inquérito. Aí você vê lá o artigo 7º, inciso 21. Caso concreto aqui de um processo, eu cheguei para o delegado, doutor, eu quero participar de tudo. E o delegado não autorizou. Doutor, pois eu quero aqui um despacho fundamentado do senhor, dizendo que não vai me autorizar. Está aqui um requerimento meu, formulado à mão, e apresentei, e o delegado despachou dizendo que não ia autorizar eu acompanhar o depoimento dos policiais. Oh, aí você vem para uma audiência de custódia, alega tudo isso. Olha a decisão. De outro giro, vale ressaltar que a questão alusiva à impossibilidade do advogado acompanhar a inquirição das vítimas redunda em mera irregularidade formal. Aí você tem uma norma de garantindo a presença e quando chega na audiência de custódia, o próprio judiciário valida, na minha concepção, um abuso desse. Uma arbitrariedade. Tem que fazer esse papel da advocacia defensiva, mas a gente sempre tem que ver qual é a prerrogativa e qual é o direito que está sendo ali não respeitado, porque às vezes não tem relevância, então a gente dá um tiro no escuro. Mas é porque o que é que acontece? É isso que eu digo, porque cabe ao AB discutir isso a nível de STF. Certo? Cabe ao AB discutir isso a nível de STF, porque existe uma norma e ela tem que ser respeitada. Aí o que é que os juízes fazem? Não respeitam, diz que é uma mera redunda em mera irregularidade formal. Pô, quando o delegado vê que o juiz, na audiência de custódia, entendeu que a não participação do advogado naquele ato é uma mera irregularidade formal, ele vai deixar tu participar. Por quê? Se o judiciário está convalidando o que ele está fazendo, tu vai participar, ele vai deixar por quê? Não, doutor, vá para o judiciário, ele já sabe o que é que vem de lá para cá. Eu pedi
para acompanhar o depoimento dos policiais, o delegado me autorizou. Aí, quando terminou o depoimento dos policiais, eu pedi para ver o depoimento. Quando ele trouxe meu cliente, eu falei, não, antes dele falar, deixe eu ver o que ele está sendo acusado. Ele, não, eu nem imprimi, eu falei, deixa eu ver no computador. Ele, doutor, faça o requerimento que eu vou indeferir. Eu falei, não, pois indefira aí. O senhor coloca o requerimento de que ele ficou em silêncio porque o advogado dele não teve acesso às acusações. Aí assim ele colocou. Eu falei, pronto, amanhã eu solto ele na audiência de custódia. Aí o doutor ordenou. Ele entendeu que eu tive acesso na audiência de custódia, então convalidou. Ah, isso é brincadeira, né, cara? É triste. É triste. Aí é o sistema de todos contra um. Todos os atos, né? De todas as oitivas. E aí eu conversei com o Rô. Você sabe que esse é o meu entendimento, que eu permito o advogado participe, né, das sociais, e eles formulam perguntas, então, esse é o meu entendimento. Mas alguns colegas não têm o mesmo entendimento que eu. Eu disse, não tem como sentar e ver o procedimento, só disse não, que é ato discricionário. Inclusive, se for alguns colegas, que a gente já tentou isso, alguns colegas disseram que se fosse algo que viesse por meio de portaria, nem todos iriam cumprir a portaria, porque eles dizem que não acham que seja necessária a participação do advogado. Ou seja, é realmente uma coisa para ser conversada mais... A nível de instâncias superiores e decisões que vêm de cima para baixo, né? Aí era show, né? Se realmente fosse cumprido e houvesse uma consequência pelo descumprimento, né, dessa nossa prerrogativa, e aí eu digo que não é só prerrogativa do advogado de participar, mas um direito do cliente ali também ser assistido em todos, né, os atos ali, porque no momento que eu estou na presença da oitiva de uma vítima, eu estou garantindo um contraditório e ampla defesa do meu cliente. Ah, não tem contraditório e ampla defesa em sede de inquérito policial. Eles usam isso, né? Aí o inquérito serve para mandar prender, serve para decretar busca e apreensão, serve para tudo. Só não serve para deixar o advogado participar, né? É um verdadeiro absurdo. Ele vai dizer que tem duas decisões da série, fala para advogado que não pode assistir, ele tem a decisão diferente. Ele dorme com ela, né? Ele dorme. Ele não participou do depoimento. Eu falei que ele chamar a comissão para ajudar ele. Ele ia ter que iniciar o procedimento dele, porque ele não participou do depoimento, nem da vítima, nem que está participando aqui no tribunal. Aí o convite dele deixar, mas ele já está com a decisão para poder mostrar. Andando, Então, dormindo. eu sou da É isso que eu estou querendo mostrar para vocês. A gente que é mulher, a gente tem que falar porque uma vez eu discuti com ele, porque o processo estava em inquérito, estava lá, direitinho no mensagem, e ele disse que era ação penal. E Paulo não é, eu não estou, pelo amor de Deus, está aqui, está escrito, não sou eu não. Porque assim, eu fiz questão assim, por que é que eu quero ser advogado criminalista? Aí eu venho falando de várias coisas boas, né? Aí agora eu passo a trazer a realidade, né? Aí o cara diz assim, rapaz, não é o que eu imaginei não e tal. É igual casamento, né? No começo o cara, aquela empolgação, aí depois, aí vai vendo que não é tão assim, essa coisa, né? Não é só vantagem, né? E aqui é a nossa realidade. E aí para isso, gente, a gente precisa desenvolver uma mentalidade para combater esse sistema, né? A essa questão de realidade, né, que eu coloquei, legislação e realidade, né? Esse contraponto. 5 minutos, né, para a gente dar um... Pronto. E a gente precisa desenvolver essa mentalidade. E aí essa mentalidade, gente, a gente vai conseguir desenvolver através aqui de uma série de sugestões que eu vou trazer para vocês, que eu utilizo
no meu dia a dia, né? Porque é uma luta de todos contra um, e aí a gente tem que estar preparado, inteligência emocional, ser persistente, enfim. Eu vou trazer uma série de situações que eu vejo que o advogado criminalista, se ele não tiver, ele não consegue sobreviver aí muito tempo nessa advocacia criminal, não. E aí daqui a pouco a gente começa falando aqui, nós vamos dar uns 15 minutinhos aí para a gente tomar uma água, né? Ir ao banheiro e a gente volta desenvolvendo essa mentalidade criminalista, né?